O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. A descoberta do túmulo de Tutancâmon em 1922 cativou o mundo, mas a presença do seu punhal sagrado de ferro raro revelou-se um mistério muito duradouro. Os antigos egípcios sabiam onde encontrar o minério de ferro, mas na altura em que o menino rei morreu, ninguém, mas ninguém, era capaz de o fundir para criar o próprio ferro. Até que em 2014 arqueólogos captaram imagens aéreas de um lugar de aspecto estranho no Vale do Jordão. Imagens de satélite de um local chamado Tel Arham, na Jordânia, levaram os arqueólogos a investigar este lugar. A análise dos dados do local revela algo completamente inesperado. Afinal, tratava-se de uma grande pilha de escórias. É relativamente fácil identificar escórias metálicas utilizando imagens de satélite, se tivermos a gama correta de largura de banda para trabalhar, e os dados de satélite indicam que Tel Arham está saturada de ferro. À medida que escavavam mais fundo, os arqueólogos aperceberam-se que tinham encontrado algo muito invulgar, uma antiga fábrica de ferro que remontava a uma época anterior à de que a maioria da humanidade poderia trabalhar. O metal local está ligado a uma cultura antiga chamada Mitanni. Eles foram uma das grandes potências do Médio Oriente durante algumas centenas de anos. Começaram por ser inimigos do Egito, porque os egípcios estavam a expandir o seu império para norte, mas, passado algum tempo, tornaram-se aliados e existiu certamente muita concorrência entre os reis. A descoberta de uma fonte de ferro pré-histórico poderá ser a resposta para um mistério que ilude os arqueólogos há mais de 90 anos. O mistério começa no Vale dos Reis, no Egito. Aqui, os antigos faraós egípcios foram enterrados entre riquezas incalculáveis de ouro e pedras preciosas. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter deparou-se com a maior descoberta arqueológica do século XX, o túmulo de Tutancâmon. Continua a ser uma das mais espantosas descobertas arqueológicas de todos os tempos. O túmulo captou realmente a imaginação das pessoas, o que levou a uma explosão da egiptomania e tudo o que era egípcio passou a estar na moda. O túmulo de 3.300 anos de idade estava cheio de tesouros. A múmia de Tutancâmon estava completamente coberta de joias, colares, amuletos, mas também de 2 punhais. E um desses punhais tinha uma lâmina de ferro, mas o rei Tut viveu durante a idade do bronze egípcia, portanto, numa altura em que o fabrico do ferro era tecnicamente impossível. Como é que o rei Tut obteve ferro quando o ferro basicamente não existia? Uma possível resposta veio de um conjunto de tábuas escritas no antigo alfabeto do Médio Oriente, na época do avô do rei Tut. As cartas de Amarna são uma série de textos antigos que datam do período imediatamente anterior ao reinado de Tutancâmon e, entre outras coisas, mencionavam uma série de presentes enviados ao Egito por governantes de reinos vizinhos. Nesta lista está incluída uma série de punhais com lâminas de ferro. Será possível que seja esta a origem deste punhal? De acordo com as tábuas de Amarna, o faraó do Egito recebeu punhais de ferro de pessoas com ligações estreitas ao local da fundição de ferro descoberto na Jordânia. Se pudéssemos identificar um desses punhais enviados pelo rei de Mitanni ao avô de Tutancâmon como sendo o que se encontrava na sua múmia, seria ótimo. Mas não existe forma de juntar os pontos e chegar a uma conclusão. À primeira vista, a coincidência das cartas de Amarna com o local da fundição de ferro parece convincente, mas quando os arqueólogos investigaram mais a fundo, aperceberam-se que as datas não coincidem. Embora os arqueólogos ainda discutam a data exata do início da produção de ferro neste local, o sítio de Tel Arham pode ter começado a sua produção demasiado tarde para que o punhal de Tutancâmon tivesse aí a sua origem. A data provável do início da produção de ferro neste local será perto de 1000 anos antes de Cristo, o que faz que seja cerca de 300 anos depois de Tutancâmon. Porém, alguns cientistas e arqueólogos afirmam que a cronologia egípcia convencional pode estar desfasada em cerca de 300 anos, o que colocaria Tutancâmon novamente no local e na hora exata. No entanto, há ainda outro obstáculo mais significativo a esta ideia. O punhal foi forjado pelos vizinhos mais avançados do Egito. A análise química do seu ferro produziu resultados chocantes. Este punhal, em particular, não enferruja, e é isso que o torna especial. A quantidade de ferro é fantástica, é puro, quase feito num tipo de tecnologia que só aconteceria séculos mais tarde, quando as pessoas se tornassem especialistas na criação de ferro. A lâmina é tão pura que em mais de 3.000 anos não enferrujou nem um pouco. Ninguém no mundo é capaz de produzir este tipo de metal. Nos tempos pré-modernos, o povo de Tel Arham poderão ter sido excelentes metalúrgicos, mas ninguém na Terra será capaz de fabricar ferro de tão alta qualidade nessa altura. Todas as pistas levam à mesma conclusão notável. Este ferro não foi extraído pelo homem, por isso existe um elevado teor de níquel e vestígios de cobalto, o que indica que, com toda a probabilidade, este metal não é da Terra. A descoberta deixa apenas uma conclusão possível. Este ferro veio do espaço. O
espaço é extremamente importante para a mitologia egípcia. Há deuses que vieram dos céus. Qualquer coisa que viesse dos céus seria vista como potencialmente uma dádiva ou uma espécie de oferenda dos deuses. Os hieroglifos antigos lançam mais luz sobre estas divindades. Quando olhamos para alguns textos religiosos antigos, fala-se de ossos de deuses feitos de ferro e, além disso, o termo para ferro era Bir-Impet, que significa ferro dos céus. Os antigos egípcios acreditavam que o ferro vinha dos céus. Embora o punhal possa não ter sido entregue por um deus, as imagens de satélite modernas permitem perceber como pode ter chegado aqui. Há muitos cientistas que analisam imagens de satélite à procura de elementos interessantes na superfície da Terra. Bem, uma característica realmente interessante será encontrada no Egito por volta de 2008. Um cientista encontrou em imagens de satélite uma cratera perfeitamente preservada, rodeada por mais de 1000 meteoros de ferro. É muito possível que um ferreiro inteligente tenha reconhecido as qualidades metálicas desta pedra e tenha decidido experimentar e descoberto que de facto poderia martelá-la para fazer uma lâmina. Quando os arqueólogos investigaram o local, analisaram fragmentos do solo para poderem reconstruir as características da composição do meteorito. E a má notícia é que não corresponde. Ainda não é desta. Portanto, é muito improvável que o punhal tenha sido fabricado com aquele metal específico. Este meteorito em particular não é de certeza a fonte do punhal. Porém, a busca continua. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.